Olá meninas, sejam bem-vindos ao meu canal Crochê da Paloma. No vídeo de hoje vamos conversar sobre vendas. Antes de estar iniciando, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, tá bom? Deixa o like, o seu like é extremamente importante para o desempenho desse vídeo. Comenta no vídeo e convida uma pessoa a estar se inscrevendo no canal. Tá bom, meninas? Eu conto demais com esse apoio de vocês, certo? Então, assim, o tema do vídeo de hoje vai ser vendas, tá? Mas mais especificamente sobre os 3 P's para vender bem, certo? Isso mesmo, meninas. A gente precisa, tá? No nosso negócio, tô falando especificamente voltado pro crochê, mas essas dicas, elas funcionam para qualquer tipo de produto, qualquer tipo de vendas, tá bom? São dicas, são coisas, observações, tá? Que eu tive aqui no meu ateliê, certo? E eu quero tá passando, né, essas dicas para tá auxiliando vocês, tá? A ter o melhor desempenho em vendas e tá sempre, né, melhorando o negócio de vocês. Porque, assim, meninas, o crochê, ele é uma empresa, ele é um negócio, né? Não é porque tu tá em casa, tá no teu ateliê, que tu não vai tratar como empresa, né? Então, é uma coisa muito séria, ele tem métodos, tem coisa a ser seguida, né? E, assim, ele tem que estar em constante observação, certo? Pra gente estar melhorando, aprimorando e sempre evoluindo, tá? A gente nunca pode, assim, ficar no mesmo local, no nosso negócio, tá? A gente tem que estar sempre querendo estar evoluindo, tá melhorando nossas peças, tá? Então, assim, ó, eu observei aqui, tá? No nosso negócio, né, na nossa loja, a gente tem uma loja física, e assim, a gente precisa se atentar muito a 3 P's, tá? Que eu vou estar conversando um pouquinho sobre cada um deles, que são preço, produto e público, tá? Isso daí, assim, ó, a gente tem que ser muito, como é que eu vou falar pra você? Muito observadora e tentar cada vez mais procurar se aprofundar em conhecimento, tá? Nesses 3 aspectos, que quanto mais a gente foca, mais aprende, mais se aprimora, a gente vende mais, tá? Eu sei porque eu fiz isso na loja, eu apliquei essas coisas e dá muito certo, tá? A primeira coisa, o primeiro P que eu quero conversar com vocês é o seguinte, é o produto, tá? No caso aqui, claro, serve para qualquer produto, mas eu vou estar, né, como aqui o canal é de crochê, eu vou estar falando mais especificamente do crochê, certo? Então, assim, ó, produto. A gente tem que ter um produto muito bonito, tá? Não é assim, quando eu falo bonito, e não é uma coisa assim super trabalhada, super difícil de fazer, não. É uma coisa que seja assim, que esteja no alcance de vocês de estar produzindo, né? Que vocês não vão ter muita dificuldade, sabe? Mas, assim, ó, o resultado do trabalho de vocês, ele tem que cantar aos olhos, sabe? Tem que encher o olho do cliente. Tem que ser uma coisa, assim, ó, muito bonita, muito linda. Por quê? Porque, assim, ó, se o cliente vê uma peça muito linda, ele vai comprar, entendeu? Porque tá muito linda. Ele não vai pensar em 2 vezes. Ou tipo assim, não, eu vou levar porque senão eu vou ficar sem, né? Ou tipo assim, não, essa peça tá muito linda, vai ficar perfeita na minha casa, né? Então, assim, ó, a primeira coisa, cuida os produtos de vocês. Ah, mas eu só faço coisas simples. Não tem problema, eu também fazia. Tudo que eu fazia era muito básico, era muito simples. Mas o que acontece? Eu fui aos pouquinhos, eu fui pesquisando, eu fui acompanhando aqui na plataforma, né, YouTube, fui aprendendo. E aos pouquinhos eu fui melhorando os meus produtos,
fui deixando mais bonito, fui me dedicando mais, foi sendo mais caprichosa. E com isso, o que aconteceu? Comecei a vender mais, né? O efeito, o resultado dos clientes foi imediato. Assim, ó, quando eu comecei a mudar, tá? Então, assim, ó, é uma coisa que dá certo, tá? Tenta, assim, ó, aos poucos, tá? Não é no noite pro dia, mas tenta aos poucos sempre tá melhorando as peças de vocês. Ou faz uma florzinha diferente, ou põe uma corzinha diferente, ou tenta um modelo diferente, sabe? E assim, aos poucos, vocês vão vendo vão deixando mais bonito os trabalhos de vocês, entendeu? Porque assim, ó, o quanto mais, você tem que pensar assim, ó, quanto mais bonito, mais atrativo for, mais vocês vão vender, né? Isso daí é certo, tá, meninas? Então, o primeiro P é o produto. Tenha um produto de encantar os olhos, né? Vamos dizer assim, né? E assim, ó, tem que encantar os olhos de vários tipos de pessoas, principalmente o de vocês, né? Que é o principal, assim, tem que... Meu Deus do céu, esse aqui tá muito lindo. Tem que realmente encantar os olhos, certo? E também, dentro disso, do produto, que é muito importante, tá? Vou falar pra vocês. O produto, ele tem que ser... O material que vocês usam, a linha, ela tem que ser de qualidade, tá? Porque sim, os clientes sabem. Eles não entendem, eles podem não entender de linha, não entender de fio, não entender de crochê. Mas eles sabem quando o produto é de qualidade, tá? Eles podem não falar, mas assim, ao tocar na peça, ao ver a peça, eles sabem, tá? Eu já atendi uma cliente que ela tocou na peça, falando, não, eu tô vendo que isso aqui é de qualidade. Então, eles sabem, né? Também quando não é, eles também sabem. Então, assim, ó, prezem por fios de qualidade. Ah, é um pouquinho mais caro? Não tem problema, compra. Tem a Shopee que sempre dá desconto, sempre dá um jeito. Eu sempre tento comprar os meus barbantes sempre na Shopee, sempre com desconto, mas sempre sem abrir mão da qualidade, que isso daí é fundamental, tá bom? Pro bom trabalho de vocês. Outra coisa, o público. O outro P, o nosso segundo P vai ser o público. Assim, meninas, a gente tem que ter, né, o nosso público. Isso daí demora um certo tempo, né? Mas a gente, assim, ó, precisa conquistar o nosso público, tá? Seja com divulgação. O que vocês podem fazer? Uma coisa assim que eu já fiz várias vezes. Faz brindes e com cartãozinho junto e sai distribuir na internet e tudo. E assim, sempre tentam ampliar o público de vocês. E além de estar sempre tentando ampliar o público, conheça o público de vocês, tá? Eles têm assim, ó, claro que tem um outro que é diferente, que não entra, mas eles acabam tendo o mesmo perfil, sabe? O nosso público. Então, assim, ó, o meu público é mais requintado, o meu público tem mais dinheiro, meu público é classe A, é isso, é aquilo. Não, mas o meu público é mais simples, é mais gente de baixa renda. Então, assim, ó, vocês têm que ir observando, sabe? Se o seu público tem mais dinheiro, se gosta mais de peças baratas, do que eles gostam, dos valores que eles gostam de pagar, sabe? Porque, assim, ó, né, o negócio é nosso, mas quem movimenta o nosso negócio não é a gente, é o público. Então, assim, ó, sempre, também uma coisa, sempre tenha em mente priorizar o seu público, tá? Como assim? Prioriza as peças que eles querem, entendeu? Eu não gosto de fazer isso. Tem peças que eu não gostava de fazer, mas os clientes pediam muito. Então, eu fui fazendo. Hoje em dia eu gosto. Por quê? Porque os clientes querem, entende? Então, assim, sempre tenta, assim, observar muito o seu público, certo? E tenta, assim, sempre pensar neles. Sempre se coloca no lugar do cliente. Quando for fazer as peças, quando for precificar, quando for ter um atendimento,
sabe? Eu sempre me coloco assim, como se eu fosse minha própria cliente, sabe? Eu não tô. Eu sempre faço assim, ó, como se eu fosse pra mim, como cliente. Sempre, independente do que seja, certo? E principalmente uma coisa, o preço. Cuidem o preço, meninas, tá? Porque assim, ó, o principal do nosso negócio é vender, tá? Ah, mas fulana, né, não tá valorizando, tá muito barato, não sei o que. Meninas, se vocês têm uma peça, tá? E essa peça, vamos supor, vocês vendem ela por R$ 30 e vocês vendem ela muito bem por R$ 30 e vocês têm lucro e os clientes estão gostando, tá ótimo. É o objetivo, entendeu? O objetivo é que a gente faça peças de crochê que sejam lucrativas, tá? E que seja do bom agrado do cliente. Porque assim, ó, se eu sei porque eu tô falando como consumidora, se tá R$ 5 a mais do que eles acham que deveriam ter, eles não vão comprar, tá? Eles não vão comprar. Eu já fiz essa experiência, eu sei como é que é. Então, assim, ó, o preço, vocês têm que ter um preço bom, um preço atrativo e, claro, sempre lucrando. Combinado, meninas? Então tá, eu acho que foi isso, né? Os 3P, o preço, o público e o produto. Tá bom, meninas? Eu espero de coração que essas dicas tenham ajudado demais vocês, tá? Se vocês gostaram de alguma dica, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Curta bastante esse vídeo, tá? Pra tá me ajudando a tá fazendo o canal crescer, tá? E umas ótimas vendas pra vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.